Você acha que não deve existir o conceito de propriedade privada? Eu acho que a propriedade privada deve ser abolida. O cara fala, você tem algo, você tem um carro, você tem alguma propriedade? Eu tenho um carro. Posso pegar o seu carro pra mim? Não pode. Por quê? Por que eu não posso? Porque eu vendi a minha força de trabalho, que é a única propriedade que eu tenho no capitalismo, para poder comprar esse negócio. E aí é sua propriedade privada, certo? Certo. E o Brasil está caminhando a passos largos para se tornar uma nova Venezuela. A Venezuela é bem ali, não está muito distante não. É só ter um pouquinho de paciência que a coisa vai acontecer. Ou mais cedo ou mais tarde. Não tenha dúvida nenhuma. O STF acaba de bater o martelo. Nem bem foi julgado e o STF já resolveu. Se algum aliado de Bolsonaro, Tarcísio, Caiado, Zema, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, quem quer que seja, se algum aliado de Bolsonaro ganhar a presidência da República e resolver lhe conceder o indulto presidencial, caso ele esteja preso, o STF falou que vai negar uma prerrogativa que é totalmente presidencial. Tá na Constituição. Ninguém tá pedindo favor não, mas a gente vive dias estranhos. O STF tá podendo. E você não diga nada não. O STF reagirá caso algum aliado de Jair Bolsonaro vença as eleições ao Planalto no ano que vem e conceda indulto presidencial ao ex-mandatário, que caminha para ser condenado na ação penal que julga golpe de Estado. Ministros do Supremo, ouvidos pela coluna, avaliam que um perdão a Bolsonaro será inconstitucional se for concedido por nomes como Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas ou Ronaldo Caiado, que se mostram favoráveis à anistia. A Corte planeja anular um eventual indulto com base na mesma justificativa usada para derrubar o perdão concedido por Bolsonaro, quando presidente, ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Em 2023, o STF citou o vínculo de aliança entre os dois políticos para anular o indulto. Em seu voto, a então ministra Rosa Weber afirmou que, embora o indulto individual ou graça seja um ato político privativo do presidente da República, é possível que o judiciário verifique se a concessão do benefício está de acordo com as normas constitucionais. No caso de Daniel Silveira, a magistrada avaliou que o indulto foi concedido por simples vínculo de afinidade político-ideológico, o que, na visão dela, é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. Este também foi o entendimento dos pares de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. O Alan dos Santos ele fez um raio-x do STF, principalmente do ministro Barroso. Ele falou que o ministro Barroso ele nunca poderia estar no STF. Ele fala que o ministro Barroso disse que João de Deus ele extrai o melhor das pessoas. Você sabe quem é João de Deus? É um abusador de mulheres, de crianças. Foram para mais de 200. Esse é o tipo de gente que o ministro Barroso ele defende. Ele sabe extrair o que há de melhor das pessoas, diz Barroso sobre o abusador João de Deus. Quando eu falei que eu não estava mentindo, eu falei, ele sabe extrair o que há de melhor das pessoas. Foi ele que falou. Isso não foi no carnaval em Vassouras, mas poderia ter sido, né? Poderia. Com certeza, ainda mais cantando Sua Piscina Está Cheia de Ratos. Roberto Barroso ele foi advogado de Cesare Battisti. Ele simplesmente tirou a vida de 4 pessoas. Réu confesso, extraditado para a Itália, que foi defendido simplesmente pelo ministro Barroso. Esse homem nunca deveria estar na Suprema Corte. Essa Suprema Corte hoje, ela é tomada não só de incompetentes, mas de criminosos. Criminosos. Tá ali a fala dele, né? Dizendo que ele aprendeu mais com Cesare Battisti do que qualquer um outro. Obrigado, produção. Esse é o terrorista que foi extraditado do Brasil. Depois chegou à Itália e confessou. Para a Itália. E confessou o crime, exatamente. 4 assassinatos, né? Exato. Inclusive incluindo crianças. Tá ali, ó. 4 homicídios, 2 policiais, 1 joalheiro e um açougueiro. Ah, não. O que incluía crianças era o amigo dele. Era o outro. Era o Aquile Lolo. Fundador do PSOL. Fundador do PSOL. Exatamente. Então,
fato da classe jurídica aceitar o Barroso como alguém dotado de conhecimento jurídico já mostra um déficit de formação intelectual no Brasil. Alan dos Santos fala que os advogados nunca deveriam ter aceitado o ministro Barroso como ministro do STF e que o povo brasileiro ele é muito pacífico. Ele fala que o povo brasileiro está defendendo bandido e que não dá para ser educadinho com esse tipo de gente. Ah, mas esse Alan fala demais, esse Alan fala palavrão. Tinha uma menina comentando lá na publicação do Eduardo. Tem como lá vai lá no meu Twitter, produção, Alan Conta 5, eu dei RT. Vocês, vejam só o que está acontecendo com o Brasil. Tem como colocar lá, produção? Aí eu vou orientando aqui. É só ir lá no meu perfil. Clica essa foto de quando você era freira. Clica aí, por favor. O Eduardo Bolsonaro. Segura aí. Não sobe não. Segura aí. O Eduardo Bolsonaro postou o vídeo onde eu falo para a Polícia Federal e para o Alexandre de Moraes. Quando é que vocês vão derrubar a minha conta? O que aconteceu? Vocês estão parados? Não vão derrubar mais, não? Por quê? É segunda-feira agora, né? O quê? O dia do limite do Alexandre de Moraes. O pessoal estava na contagem regressiva. 6, né? Acho que eu vi no chat aqui 6 dias. Então, semana que vem. Que é o prazo que o tribunal aqui da Flórida deu para ele responder a notificação que recebeu sobre censura, né? Ao Rumble, ao grupo de mídia do Donald Trump. Então, semana que vem o Alexandre de Moraes vai ter que dar uma resposta. O Eduardo Bolsonaro usou esse meu vídeo de um jeito jocoso para alertar sobre um problema grave, que não é brincadeira. É um tema extremamente sério. E aí a menina escreveu isso aqui. Sobe ali, produção, por favor. A menina escreveu: Pô, Eduardo, compartilhar esse cara com esse vocabulário, cara, não dá. O Brasil, quantas pessoas eu vou encontrar no Brasil que vão se atentar ao problema em si? Porque não dá você falar assim, parem aqui, filho da puta. Aí o outro vira e fala assim, pô, ele chamou o estuprador de filho da puta, mas a mãe do estuprador é gente boa, ela não é puta. As pessoas estão nesse nível. Não estão querendo parar o estupro porque o cara que gritou de um jeito que não poderia. É isso que está acontecendo. Barroso é o cara que defende João de Deus, gente. Você tem filho? Você em casa tem filho? Você conhece alguém que tem criancinha pequenininha? Vá ver o que João de Deus fez. O João de Deus fez com criancinha, rapaz. Pelo amor de Deus. Vai ver o que esses caras estão fazendo com os pastores e padres sérios. Eles não recebem um padre sério, um pastor sério. Pelo contrário, Alexandre de Moraes está perseguindo. Aquele pastor que ficou preso, acho que agora ele foi libertado, mas porque estava com uma Bíblia na frente do quartel. Foi preso por essa gente. Até quando nós vamos ficar tolerando essa merda? Ah, não pode falar palavrão. Foda-se. Nós não podemos tolerar isso, gente. E o jeito de acordar é esse. E falando educadinho, vocês não vão acordar ninguém. Vocês não precisam falar palavrão. Mas vocês têm que apontar pro problema e dizer, gente, acorda aí, ó. Ele adianta que o povo brasileiro ainda não tem a ideia das maldades que o STF está fazendo. Essa gente está prendendo padres, prendendo pastores, colocando em inquérito, defendendo terrorista na corte, prendendo senhorinha, e ainda vai para o exterior falar asneira. Essa gente tem que ser tratada como tal. Como tal. O Barroso tem que andar e a cada passo ele tem que ouvir um filho da puta. Desgraçado, canalha, bandido, safado. Ele não pode ser cumprimentado com bom dia. Digo que o Brasil inteiro tiver consciência disso, quisera eu poder estar em todas as TVs do Brasil agora falando isso. Eu duvido, Lacombe, que se eu explicasse para as pessoas no Brasil inteiro, em todas as TVs, o que o Barroso defende, de quem ele foi advogado, e o que ele fala do João de Deus, e o que o João de Deus fez, e o que o Alexandre de Moraes e o STF está fazendo com o padre Zé Eduardo, padre Paulo Ricardo, com os pastores que foram presos, eu duvido que ia ter um brasileiro que ia discordar de mim. Xingando, falando palavrão, não ia ter. E que o povo brasileiro precisa buscar conhecimento. O
que falta para essa gente é conhecimento. Porque esse canalha tem que ser cumprimentado como safado todo dia. Não é bom dia, não. Canalha. O cara olhou para pegar café num hotel, vagabundo. É assim que essa gente tem que ser tratada. Meu amigo, a situação do Brasil, ela é catastrófica. Nós iremos nos tornar uma Venezuela o mais rápido possível. Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!